No coração de um laboratório hermético em Houston, existe uma única partícula de poeira que não deveria existir. Ela foi retirada da superfície do asteroide Bennu, um corpo rochoso que orbita o Sol há 4,5 bilhões de anos. Mas quando os cientistas analisaram essa partícula específica sob um microscópio eletrônico, a linha do tempo simplesmente desmoronou. Esse pó é mais antigo do que o próprio asteroide onde foi encontrado. É mais antigo do que a Terra. É mais antigo do que o Sol. O que está diante de nós é um grão pré-solar. Um fragmento microscópico de estilhaços estelares, uma partícula de uma estrela que explodiu e morreu antes mesmo do nascimento do nosso sistema solar. Ela sobreviveu à formação do Sol, escapou da criação dos planetas e esperou na escuridão por 5 bilhões de anos. Enviamos ao espaço uma missão de $1 bilhão para descobrir a origem do sistema solar. E voltamos com algo que antecede o próprio sistema. Para entender por que essa partícula de poeira é tão extraordinária, primeiro precisamos entender o recipiente que a coletou. Sob a liderança do pesquisador principal Dante Lauretta, da Universidade do Arizona, a NASA lançou em 2016 a missão OSIRIS-REx com um objetivo único e quase obsessivo: trazer de volta à Terra um fragmento do sistema solar primitivo que jamais tivesse entrado em contato com a atmosfera terrestre. Museus ao redor do mundo guardam milhares de meteoritos, mas todos eles são cenas do crime contaminadas. Eles perfuram a atmosfera, incendeiam a temperaturas de milhares de graus, caem na Terra e ficam décadas expostos à chuva antes que alguém os encontre. Era preciso algo virgem, intocado. Era preciso chegar à fonte. O alvo escolhido foi o asteroide Bennu, um asteroide próximo à Terra com aproximadamente 490 metros de diâmetro. Bennu percorre uma órbita elíptica com semi-eixo maior de cerca de 1,126 unidades astronômicas, posicionando sua distância média um pouco além da órbita terrestre. No periélio, ele se aproxima do Sol a cerca de 0,9 unidades astronômicas, cruzando periodicamente o caminho orbital da Terra. A NASA não escolheu Bennu por acaso. Ele foi selecionado por ser um asteroide do tipo B. Na classificação espectral, a maioria dos asteroides pertence ao tipo C, rochosos, ou ao tipo M, metálicos. Já os do tipo B são raros, escuros e ricos em carbono. São essencialmente fragmentos negros de entulho primordial deixado para trás após a formação dos planetas. Se a Terra é a casa pronta, Bennu é a pilha de tijolos e cimento seco abandonada no quintal. Mas quando a sonda chegou a Bennu em 2018, os cientistas perceberam que tinham um sério problema. Os modelos térmicos obtidos por telescópios terrestres indicavam que o asteroide estaria coberto por áreas de areia fina, praias suaves de regolito, fáceis de amostrar. Em vez disso, o que encontraram foi um caos de canteiro de obras. A superfície era uma mistura desordenada de blocos maciços e angulosos. Nenhuma praia, nenhuma área lisa, apenas pedra sobre pedra. Em diversas ocasiões, a missão observou partículas rochosas sendo ejetadas da superfície. Algumas desapareciam no espaço, outras orbitavam o asteroide por um breve período antes de cair de volta. Isso confirmou que Bennu é o que os astrônomos chamam de pilha de escombros. Não é uma rocha sólida como o solo sob nossos pés. É uma mistura solta de cascalho e fragmentos, mantida unida apenas pela fraca força gravitacional própria. A densidade de Bennu é extraordinariamente baixa, cerca de 1.190 kg por metro cúbico. Para comparar, a densidade de uma rocha sólida típica é de aproximadamente 3.000 kg por metro cúbico. Isso significa que Bennu é composto por cerca de 50% de espaço vazio. É uma montanha flutuante de cascalho que mal se mantém unida. Se ela girasse um pouco mais rápido, a força centrífuga superaria a gravidade e o asteroide inteiro se transformaria em um anel de poeira. Isso apavorou os planejadores da missão. O mecanismo de coleta de amostras foi projetado para uma praia de areia, não para um campo de pedregulhos. O plano era simples: tocar suavemente a superfície, disparar um jato de nitrogênio em alta pressão e capturar a poeira que se elevaria. Mas com pedras por toda parte, não havia lugar seguro para pousar. A equipe passou 2 anos mapeando a superfície em detalhes minuciosos, até encontrar uma cratera minúscula chamada Nightingale, que era apenas larga o suficiente para a sonda descer sem quebrar os painéis solares. Em 20 de outubro de 2020, a OSIRIS-REx fez contato. O toque durou menos de 6 segundos. Quando o mecanismo de coleta tocou a superfície, algo estranho aconteceu. A rocha não se comportou como rocha.
ela se comportou como líquido. A superfície quase não ofereceu resistência. O coletor afundou meio metro dentro do asteroide antes que os propulsores recuassem a sonda. O jato de nitrogênio funcionou bem demais. O material da superfície entrou em estado pseudolíquido, lançando uma enorme nuvem de pedras e poeira para dentro do coletor. O recipiente de amostras ficou tão cheio que não conseguia fechar direito. Pedras ficaram presas na vedação e o precioso material começou a vazar para o espaço. Mas a equipe conseguiu proteger o recipiente, selar o conteúdo e trazê-lo de volta à Terra. E quando essa cápsula foi finalmente aberta em Houston, no meio de uma mistura caótica de cascalho e poeira, eles encontraram algo que mudou a cronologia do sistema solar. Após a abertura do recipiente, a análise começou em nível molecular. A equipe buscava algo específico: grãos pré-solares. No modelo padrão de formação do sistema solar, o universo primordial era um lugar caótico. Uma gigantesca nuvem de gás e poeira colapsou sob sua própria gravidade, formando o Sol. Esse processo gerou temperaturas e pressões colossais. Funcionou como um liquidificador cósmico, reunindo todos os materiais da galáxia ao redor, derretendo-os, misturando-os e transformando-os em um caldo químico homogêneo. É por isso que tudo no sistema solar, da Terra a Marte até o próprio corpo humano, possui praticamente a mesma assinatura isotópica. Todos fomos criados a partir do mesmo lote misturado de poeira estelar, mas às vezes uma minúscula partícula de matéria sobrevive a esse liquidificador cósmico. São os grãos pré-solares. Eles são cristais microscópicos que se formaram nas camadas externas em resfriamento de estrelas moribundas, muito antes do nascimento do nosso Sol. Eles derivaram pelo meio interestelar, entraram na nebulosa protosolar e, de alguma forma, conseguiram permanecer frios o suficiente para não derreter. Esses grãos ficaram aprisionados dentro das primeiras rochas formadas, literalmente conservados no tempo. Encontrar um desses grãos é extremamente raro. Em um condrito carbonáceo típico encontrado na Terra, os grãos pré-solares representam apenas algumas partes por milhão da massa total. Mas com Bennu, tudo foi diferente. Quando os pesquisadores analisaram os resíduos insolúveis das amostras de Bennu por espectrometria de massa, descobriram uma grande quantidade de anomalias isotópicas que não se encaixavam na mistura solar padrão. Em particular, foi detectado um excesso claro de carbeto de silício. O carbeto de silício é um mineral duro e refratário, extremamente raro na Terra, mas abundante nos fluxos de matéria ejetados por estrelas gigantes de carbono. A chave para essa descoberta está nos isótopos. Um isótopo é uma variante de um átomo com um número diferente de nêutrons. No nosso sistema solar, a proporção de carbono-12 para. A proporção do carbono-13 é fixa e bem conhecida. Mas dentro dos grãos de carboneto de silício, essas proporções eram radicalmente diferentes. Eles continham assinaturas isotópicas que simplesmente não podem se formar pelos processos químicos do nosso Sol. Em vez disso, correspondem perfeitamente às marcas da fusão nuclear características de certos tipos de estrelas da ramificação assintótica das gigantes e de supernovas do tipo 2. Isso nos permite identificar com precisão a origem de Bennu. A alta concentração de grãos provenientes de supernovas indica que o corpo pai de Bennu não se formou em uma região aleatória da nebulosa protosolar. Ele surgiu em uma região que havia sido recentemente contaminada pela explosão de uma estrela vizinha. Imagine um campo de neve intocado. Se você encontra uma área coberta de fuligem e cinzas, imediatamente compreende que houve um incêndio por perto. Bennu é exatamente essa mancha de neve. Ele registrou a queda de matéria de uma morte estelar ocorrida há 4,5 bilhões de anos. O fator decisivo aqui é a densidade desses grãos. As amostras de Bennu revelaram uma concentração muito maior de grãos de supernova em comparação com os meteoritos preservados em nossas coleções terrestres. Isso indica que nossa coleção de meteoritos representa uma amostra tendenciosa. Os exemplares mais resistentes são os que chegam à Terra, aqueles que suportaram o calor e a compressão. Bennu nos presenteou com uma realidade frágil e inalterada do início do sistema solar. Estamos diante de amostras diretas da matéria-prima original a partir da qual o Sol se formou. Esses grãos são os ingredientes primordiais. O fato de terem sobrevivido dentro de Bennu significa que o asteroide jamais aqueceu o suficiente para derretê-los. Por bilhões de anos, permaneceu frio, um congelador inerte, protegendo esses frágeis cristais da destruição pelo calor. Essa descoberta empurra a linha do tempo das pesquisas ainda mais fundo no passado. Não estamos mais estudando a geologia de um asteroide.
Estamos estudando a física nuclear de uma estrela que morreu há 5 bilhões de anos. Se os grãos pré-solares nos abriram uma janela para a morte das estrelas, a análise orgânica das amostras de Bennu abriu uma janela para a origem da vida. Os cientistas esperavam encontrar carbono. Ele é abundante no universo. Mas não esperavam encontrar algo que visualmente lembra uma goma de mascar cósmica. Por toda a amostra estavam espalhados estranhos glóbulos bem definidos de matéria orgânica. Os pesquisadores descreveram esse material plástico e amorfo como borracha cósmica. Nas imagens de alta resolução, ele contrastava fortemente com o fundo cristalino e anguloso dos minerais. Não era frágil, não era rígido, parecia macio. Esse material é um polímero orgânico complexo, uma substância orgânica primitiva que evoluiu de simples cadeias de carbono para estruturas mais organizadas. A análise revelou que esses glóbulos são ricos em nitrogênio e oxigênio, e isso é absolutamente crítico. Hidrocarbonetos simples, como o metano, são compostos apenas de carbono e hidrogênio. Mas quando nitrogênio e oxigênio se integram à estrutura, começa a se formar o arcabouço da bioquímica. A equipe identificou altas concentrações de precursores biológicos específicos. Foi identificado um conjunto de aminoácidos, os blocos construtores das proteínas. Mas ainda mais significativa foi a descoberta dos açúcares. Foi encontrada a glicose, o combustível básico da vida como a conhecemos. Foi encontrada a ribose, o açúcar que forma a espinha dorsal da molécula de RNA. A detecção de ribose em um asteroide é uma descoberta de escala colossal. O RNA é considerado o precursor do DNA na história evolutiva da vida na Terra. A hipótese do mundo de RNA sugere que, antes do surgimento dos organismos unicelulares, moléculas autorreplicantes. O RNA dominava o ambiente químico primordial da Terra. O fato de que um componente estrutural dessa molécula foi encontrado em uma rocha que jamais tocou qualquer planeta revela algo extraordinário. Os blocos fundamentais da genética não são exclusivos da Terra. Eles são produzidos no espaço. E as surpresas não param por aí. A amostra também se mostrou rica em um mineral muito específico, o fosfato de magnésio e sódio. A vida na Terra depende de 6 elementos essenciais: carbono, hidrogênio, nitrogênio, oxigênio, enxofre e fósforo. Desses 6, o fósforo é o mais difícil de encontrar em forma biologicamente disponível. Normalmente, ele fica preso em minerais sólidos e insolúveis, como a apatita. Mas o fosfato encontrado em Bennu é solúvel em água. Ele se dissolve com facilidade. Exatamente o tipo de fosfato que as primeiras formas de vida precisavam para construir as estruturas do DNA e das membranas celulares. A presença desse fosfato solúvel, combinada com a ribose e a goma polimérica espacial, pinta um quadro radicalmente novo da história de Bennu. Isso sugere que o corpo-pai desse asteroide não era apenas uma rocha morta. Era uma fábrica química quente, úmida e ativa. Bilhões de anos atrás, a água fluía pelas fissuras daquele mundo primordial. Ela impulsionava reações químicas entre minerais e carbono. Ela liberava fosfatos. Ela criava polímeros orgânicos complexos. Bennu não apenas entregou os ingredientes da vida à Terra, ele os preparou com antecedência. Isso transforma nossa compreensão sobre o bombardeamento de asteroides na Terra primitiva. Antes, acreditávamos que os asteroides eram simples caminhões transportando elementos brutos. Agora sabemos que eles se pareciam mais com laboratórios móveis. Podiam chegar à superfície da jovem Terra já carregando componentes pré-montados, prontos para iniciar processos biológicos. A goma espacial é a prova física desse processo. É o resíduo de um experimento de química pré-biótica, preservado no vácuo por 4 bilhões de anos. A presença simultânea de grãos pré-solares e desse caldo orgânico cria um paradoxo geológico desconcertante. Por um lado, temos a goma espacial e os fosfatos. Para se formarem, precisam de água. Eles indicam que o corpo-pai de Bennu era um mundo hidrotermal ativo, um lugar onde o gelo derretia em água líquida, que fluía pelas rochas e desencadeava reações químicas, transformando olivina seca em argila úmida. Esse processo é chamado de alteração aquosa. A grande maioria da massa da amostra é composta exatamente por esses filosilicatos, ou argilas, confirmando que, em algum momento do passado distante, a rocha que forma Bennu era, na prática, lama. Por outro lado, temos os grãos pré-solares. O carbeto de silício e outros frágeis cristais de poeira estelar são extremamente instáveis na presença de água quente.
Se esses grãos fossem expostos a um sistema hidrotermal por milhões de anos, deveriam oxidar, se desintegrar e ser destruídos. Encontrar poeira estelar intacta no interior de uma rocha que um dia foi argila úmida é uma contradição física. É como encontrar um cubo de gelo seco dentro de uma panela de água fervente. A solução para esse paradoxo está na estrutura física do próprio asteroide. Bennu não é um bloco monolítico e sólido, é uma brecha. Em geologia, brecha é uma rocha formada por fragmentos de minerais ou outras rochas, cimentados por uma matriz de grãos finos. É um mosaico. Quando os cientistas examinaram as amostras em grande aumento, perceberam que o material não é homogêneo. Embora a matriz, ou seja, o material de fundo, tenha sofrido alterações significativas pela ação da água, dentro dela estavam embutidos fragmentos isolados de rocha. Eles tinham uma aparência completamente diferente. São chamados de clastos. Pesquisas recentes revelaram que esses clastos preservaram concentrações mais elevadas de matéria orgânica e grãos pré-solares, protegendo-os de qualquer alteração. Esses clastos sobreviveram intactos. A teoria dominante sugere que o corpo-pai de Bennu era um ambiente caótico. No início do Sistema Solar, um grande objeto protoplanetário úmido sofreu uma colisão violenta com um corpo menor e seco. Os fragmentos se espalharam pelo espaço e, mais tarde, se reagruparam sob a força da gravidade, formando uma pilha de destroços. Durante esse reagrupamento, a matéria úmida e rica em argila se misturou com fragmentos secos e praticamente inalterados da crosta ou do próprio impactor. Assim, nasceu uma espécie de Frankenstein geológico. As amostras trazidas pela missão OSIRIS-REx contêm clastos xenolíticos secos, pedras estranhas que escaparam completamente de qualquer alteração pela água. Eles permaneceram frios e secos porque estavam encapsulados dentro de uma matriz argilosa, protegidos do vácuo e da radiação solar. Foi justamente nessas bolsas intocadas que a poeira estelar se preservou. Essa natureza dupla torna Bennu verdadeiramente único. Um asteroide seco teria preservado a poeira estelar, mas perdido a matéria orgânica. Um úmido teria guardado a química da vida, mas apagado os rastros da história pré-solar. Bennu ofereceu os dois. Em um único micron de amostra, vemos processos químicos que conduzem à vida, e a apenas alguns milímetros, as cinzas nucleares de uma estrela que morreu há 5 bilhões de anos. Isso não é apenas um asteroide. É uma coleção reunida em um único objeto de épocas distintas do universo. E embora a missão OSIRIS-REx impressione pelas conquistas de engenharia, sua verdadeira grandeza não está em onde fomos, mas na história da matéria que conseguimos decifrar. Não se trata apenas de onde viajamos, mas de quando. Ao trazer essas amostras de volta à Terra, comprimimos 5 bilhões de anos de história em um único instante. A jornada de um único grão de carbeto de silício começou nas entranhas de uma gigantesca estrela antiga, muito antes de a Terra existir. Após a morte dessa estrela, esse grão foi lançado ao espaço e derivou entre as estrelas por centenas de milhões de anos. Ele testemunhou o nascimento do Sol, a formação do disco protoplanetário e, por fim, acabou no interior do asteroide Bennu, soterrado, fragmentado por uma colisão e reunido novamente em uma pilha de destroços. Permaneceu lá, inalterado, enquanto a vida surgia na Terra, os oceanos se formavam, os dinossauros apareciam e desapareciam, e a humanidade aprendia a construir civilizações. E, por fim, uma espécie feita da mesma poeira estelar construiu uma máquina, voou até Bennu e trouxe esse grão de volta para casa. A análise dos compostos orgânicos e dos fosfatos revelou algo extraordinário. A fronteira entre a Terra e o cosmos é uma ilusão. Os fosfatos que formam o DNA e alimentam nossas células são idênticos aos encontrados nas argilas de Bennu. A ribose, base do código genético, é a mesma molécula presente nas amostras do asteroide. Não perguntamos mais se o universo contém os ingredientes da vida. Sabemos que ele está completamente impregnado deles. Os caminhos químicos que levam à biologia não são um acidente, mas um processo fundamental inscrito no próprio Sistema Solar. A missão OSIRIS-REx transformou a ciência. Da observação à distância, passamos ao contato direto. Fomos até Bennu para entender a origem do Sistema Solar e voltamos com respostas sobre nossa própria origem. Quando os cientistas olham para esses minúsculos grãos de poeira pré-solar, não veem apenas pedras. Eles veem as cinzas de estrelas que morreram para que nós pudéssemos existir.